o mundo piscou e o príncipe Louis desapareceu de vista. Nada de aparições na escola, nada de acenos da varanda real, nada de sorrisos inocentes flagrados pela imprensa. Da noite para o dia, o caçula da família real simplesmente sumiu. E agora, há poucos instantes, o palácio confirmou o motivo. Mas o que disseram é apenas metade da história, porque por trás dessa declaração há um rastro de sussurros, documentos secretos e uma decisão dolorosa que mudou tudo. Antes de nos aprofundarmos no que isso realmente significa para a família real, inscreva-se para não perder nenhuma atualização. Durante semanas, murmúrios ecoaram nos círculos da realeza. A princípio, pareceu um simples descuido. Talvez uma criança em casa, por estar resfriada ou simplesmente mantida longe do circo midiático. Mas, à medida que os eventos se sucediam e o príncipe Louis permanecia visivelmente ausente, esses sussurros se transformaram em perguntas urgentes. Por que o jovem príncipe, tão vibrante, tão amado, não fazia mais parte da vida pública? Então vieram os compromissos oficiais, aqueles momentos de tradição, cuidadosamente coreografados e profundamente simbólicos. O príncipe George estava de pé, imponente, ao lado do pai. A princesa Charlotte, elegante como sempre, ofereceu seu sorriso régio. Mas o espaço antes preenchido pela chama de Louis, agora vazio. Nenhuma explicação, nenhuma fotografia, nem mesmo uma menção passageira. A preocupação transformou-se em confusão quando 3 importantes aparições reais, cada uma com a expectativa de contar com toda a família real de Gales, tiveram apenas 4 membros presentes. Primeiro, o serviço do Dia da Commonwealth, depois o desfile das cores e, por fim, a cerimônia do Domingo da Lembrança. Cada vez que Louis estava ausente, o palácio permanecia em silêncio e as especulações se intensificavam. O público britânico, conhecido por sua habilidade em interpretar as entrelinhas da realeza, pressentia que algo estava errado. Para uma monarquia tão obcecada com a imagem, esse silêncio era ensurdecedor. Seria uma decisão interna? Um problema de saúde? Uma rebelião silenciosa dos galeses? Ou algo muito pior? A ausência começou a parecer menos discrição e mais ocultação. Então chegou o momento que deixou todos atônitos. Há apenas 1 minuto. Enquanto manchetes gritavam nas telas do mundo todo, o palácio quebrou o silêncio. A declaração foi breve, fria, quase excessivamente cuidadosa. Mencionava uma decisão tomada no melhor interesse do bem-estar do jovem príncipe e citava um período de afastamento da vida pública. Mas para aqueles que conhecem o funcionamento da máquina real, aquela linguagem não era de consolo. Era um código. Não se tratava simplesmente de privacidade. Tratava-se de algo que tinha dado errado, terrivelmente errado. Porque por trás das palavras polidas havia um tom inconfundível, algo arrepiante, algo urgente. O palácio não estava apenas reconhecendo a ausência de Louis, estava confirmando que a decisão de afastá-lo da vista do público não era temporária. Era o resultado de algo maior, algo oculto, algo que eles não podiam mais controlar. E se a história nos ensinou alguma coisa, é que quando o palácio escolhe o silêncio, nunca é sem motivo. Esta não é a primeira vez que uma criança da realeza é escondida da vida pública. Já aconteceu antes com consequências devastadoras. As sombras por trás da coroa são longas, e uma vez que uma criança desaparece nelas, o caminho de volta raramente é fácil. Mas para entendermos toda a dimensão desse desaparecimento, precisamos voltar aos primeiros sinais de que algo estava profundamente, tragicamente errado nos corredores da realeza. As câmeras registraram tudo, mas ninguém prestou atenção. A última vez que o príncipe Louis esteve ao lado de sua família, naquela icônica varanda, sua linguagem corporal sussurrou o que seus lábios jamais disseram. Agora,
À luz da confirmação bombástica do palácio, aqueles momentos despercebidos ganham um novo e perturbador significado. À primeira vista, parecia uma celebração como qualquer outra. A família real reunida à vista de todos, acenando para o público adorador, oferecendo sorrisos que pareciam polidos e ensaiados. Mas uma figura, pequena e discreta, estava diferente. O príncipe Louis, geralmente animado e cheio de charme imprevisível, permanecia estranhamente imóvel. Suas mãos, frequentemente alvo de travessuras que viralizaram, permaneceram cerradas. Sua expressão, vazia, quase ensaiada. Quadro a quadro, o que antes parecia timidez infantil, agora revela algo mais profundo, algo que silenciosamente implorava para ser visto. Uma renomada analista do comportamento infantil posteriormente dissecou as imagens. Suas conclusões surpreenderam aqueles que se deram ao trabalho de ouvi-la. Louis, disse ela, exibia sinais de retraimento emocional, evitava contato visual, tinha postura tensa e apresentava um tipo de inquietação que sugere ansiedade interna em vez de uma agitação lúdica. Ela reparou na maneira como ele se afastava sutilmente da multidão, como seus ombros enrijeciam a cada aplauso vindo de baixo. Não eram as ações de uma criança aproveitando o momento. Eram os sinais silenciosos de alguém lutando para se manter firme. E então havia Catherine. Para a maioria, seu sorriso elegante mascarava qualquer traço de preocupação. Mas um momento, apenas um, se destacou ao rever o vídeo. Um olhar, de pouco mais de 1 segundo. Seus olhos se voltaram para o filho, não com orgulho, mas com preocupação. Sutil, mas inconfundível. Uma mãe verificando como estava a situação, não para tranquilizar, mas por medo de que algo pudesse dar errado. E naquele olhar fugaz, sua máscara escorregou. Ainda mais perturbador foi o sinal. Durante o hino, o príncipe William se moveu ligeiramente, os olhos percorrendo a multidão e parando em um de seus assessores mais próximos, posicionado discretamente atrás da família. Ele acenou com a cabeça uma vez, firme, e o assessor recuou para as sombras. Ninguém percebeu na hora, mas as implicações agora, em retrospectiva, são impossíveis de ignorar. Teria sido um sinal combinado, uma ordem silenciosa para que as aparições de Louis terminassem depois daquele dia? Fontes internas dizem que não foi a primeira vez que William tomou a iniciativa para proteger seus filhos. E há também o que a imprensa não publicou. Alguns fotógrafos, comprometidos com o protocolo real, admitiram posteriormente, em confidência, que receberam instruções rigorosas. Nada de closes de Louis, nada de fotos individuais, nada de lentes insistentes. Um deles chegou a descrever ter recebido um pedido discreto de embargo horas antes do evento. Uma instrução que os deixou perplexos na época. Mas agora se encaixa perfeitamente em um quebra-cabeça que nem sabíamos que estávamos montando. Aquela última aparição na varanda não foi apenas mais uma tradição real. Foi uma despedida silenciosa, daquelas orquestradas não com palavras, mas com olhares, quietude e um recuo silencioso. O palácio sabia o que estava por vir. A família sabia, mas o público ficou apenas com a oportunidade de aplaudir um momento que, na realidade, marcou o início de um desaparecimento. Mas os sinais não paravam na varanda, pois dentro do palácio, uma tempestade crescente saía silenciosamente do controle. Ela tentou de tudo para protegê-lo dos protocolos, da pressão, da própria coroa. Catarina, outrora vista como o centro de calma da monarquia, tornou-se sua protetora mais desesperada. E por trás das paredes imaculadas do palácio, ela implorava por uma coisa: que o deixassem ir. Atrás dos portões do palácio, onde a tradição governa, até os sussurros mais suaves, uma história diferente se desenrolava. A história da guerra silenciosa de uma mãe contra uma máquina poderosa demais, refinada demais para permitir desvios. Tudo começou silenciosamente.
Cartas manuscritas, privadas, cruas e repletas da preocupação que só uma mãe poderia expressar, chegaram ao rei Charles e a alguns assessores de alto escalão. Nelas, Catherine implorava para que seu filho fosse poupado. Ela não pedia piedade, pedia espaço, compaixão, uma pausa na encenação interminável que estava lentamente destruindo seu filho. Nessas cartas, Catherine detalhou o que nenhuma foto da imprensa jamais mostrou: mudanças emocionais em casa, lágrimas repentinas sem motivo aparente, Louis se isolando em silêncio, seu riso antes despreocupado agora substituído por murmúrios ansiosos e perguntas discretas. Ela notou como ele se encolhia ao som dos obturadores das câmeras, como resistia aos tutores reais e como começou a se esconder dos assessores do palácio durante as visitas. Não eram birras, era um pedido de socorro. Mesmo testemunhando o colapso interior do filho, Catherine era obrigada a lidar com a dualidade sufocante de seu papel. Ela não era apenas mãe, era a futura rainha consorte. Cada movimento seu tinha peso político, cada pedido era minuciosamente analisado, e à medida que seu desespero aumentava, a resistência também crescia. Conselheiros do palácio a alertaram que retirar Louis da guarda da mãe provocaria rumores, manchetes e pânico. Insistiram em silêncio, aconselharam controle. Preserve a imagem, diziam. Mas Catarina não estava pensando na imagem da monarquia. Ela estava pensando em seu filho. Seu conflito interno tornou-se insuportável. Houve noites em que, segundo relatos, ela se recusou a comparecer a compromissos a menos que o assunto de Louise fosse abordado. Funcionários de alto escalão descreveram uma mudança em seu comportamento, antes serena e diplomática, agora tensa e inflexível. Uma assessora lembrou-se de Catherine saindo de uma reunião de planejamento após um comentário sobre como lidar com a situação de Louis. No dia seguinte, ela enviou outra carta. Desta vez, era mais do que um pedido, era um ultimato. A situação chegou ao limite quando Louise, que deveria comparecer a uma cerimônia de inauguração ao lado de seus irmãos, simplesmente se recusou a sair do quarto. Nenhuma persuasão funcionou, nenhuma promessa o acalmou. Era o momento que Catarina temia. Quando o palácio insistiu em uma aparição de última hora, Catarina se recusou. Naquele dia, ela também não apareceu. Foi a primeira vez, desde que entrara para a família real, que ela desafiou o calendário oficial, e isso causou um grande impacto nos corredores do palácio. Mesmo assim, a instituição permaneceu impassível. O protocolo exigia estabilidade, e conflitos emocionais não tinham lugar nessa equação. Mas Catarina não havia terminado de lutar. Seu silêncio em público era o prenúncio de uma tempestade que se anunciava em particular. E enquanto sua voz era ignorada nas salas de guerra dos assessores de imagem da realeza, alguém mais começara a ouvi-la. Alguém muito mais próximo do trono e muito mais perigoso quando provocado. Mas Catarina não era a única a pressentir o perigo, pois até mesmo o príncipe William começou a questionar se o futuro de sua família estava sendo sacrificado em nome de um legado secular. Ele nascera para governar. Mas quando viu o que aquela coroa estava fazendo com seu filho, tudo mudou. William, o herdeiro estoico, chegou ao seu limite a portas fechadas. O que ele disse durante aquela reunião, registrada em anotações agora vazadas, é simplesmente devastador. Aconteceu a portas fechadas em Clarence House, uma reunião que nunca deveria ter acontecido e que os presentes descreveriam mais tarde como o confronto familiar mais explosivo desde os anos de Diana. O rei Charles estava sentado na cabeceira da sala, ladeado pela rainha Camila. William entrou atrasado, silencioso, frio, com uma pasta na mão. Essa pasta continha o que ele havia evitado por tanto tempo: relatórios, cartas, relatos emocionados de Catherine
E, o mais condenatório de tudo, um alerta assinado pelo médico de Louis. O que começou como uma discussão rapidamente se transformou em algo muito mais explosivo. A princípio, William tentou manter a compostura. Ele expôs suas preocupações, claramente o declínio emocional do filho, os apelos de Catherine e a recusa do palácio em se adaptar. Mas quando Camila, segundo uma fonte interna, o interrompeu e questionou se Louis não estaria apenas passando por uma fase sensível, William perdeu a cabeça. O futuro rei, o homem criado para nunca vacilar, levantou-se, fechou a pasta com força e declarou: "Ele não é seu fantoche." A sala ficou em silêncio. Charles teria tentado acalmá-lo, insistindo que todos estavam trabalhando para o bem de Louis. Mas William, com a voz trêmula de fúria, acusou a máquina do palácio, particularmente o círculo de Camila, de usar Louis como bode expiatório para ganhar a simpatia do público. Ele mencionou um memorando interno que interceptara uma proposta elaborada por um dos assessores de Camila, sugerindo uma aparição para toda a família com a presença de Louis para aumentar o apoio intergeracional. Não era apenas manipulador, era perigoso. O confronto se intensificou. Um assessor sênior da família real presente tentou reconduzir a reunião ao protocolo, alertando que qualquer desvio das aparições planejadas criaria um vácuo na mídia. William se virou para ele e teria dito: "Então, deixe que especulem. Prefiro que persigam sombras a que destruam meu filho." Essa frase surpreendeu até mesmo Charles, que nunca vira seu filho tão resoluto e tão disposto a desafiar tudo aquilo para o qual fora criado. E então, o impensável. William fez uma ameaça, não com raiva, mas com fria determinação. Se o palácio não cedesse, se Louis não fosse imediatamente afastado de todos os compromissos públicos futuros, ele e Catherine considerariam se afastar dos deveres reais por tempo indeterminado. Ele não levantou a voz, não implorou, simplesmente estabeleceu um limite que nenhum herdeiro jamais ousara impor. Foi mais do que uma rebelião. Foi uma ruptura. A empresa sempre contou com o senso de dever de William, com sua lealdade inabalável à instituição. Mas naquele momento, algo mudou. William não era mais apenas o herdeiro. Era um pai, e nenhum título, nenhuma coroa valia a destruição de seu filho. E enquanto o palácio se esforçava para encobrir as rachaduras, uma nova camada de medo emergiu. Uma situação que nada tinha a ver com pressão pública e tudo a ver com algo muito mais sombrio. Um único documento mudou tudo, guardado em um arquivo lacrado em uma clínica particular de Londres. Esse relatório nunca deveria ter saído da sala, mas saiu. E o que ele revelou sobre o príncipe Louis causou um choque na família real, forçando uma decisão que nenhum pai deveria jamais ter que enfrentar. O arquivo foi entregue em silêncio, sem alarde, sem alarmes, apenas um envelope passado de um médico para outro, e então discretamente transferido para um contato médico da família real. Dentro da caixa estavam os resultados de uma avaliação confidencial. Catherine a havia autorizado discretamente semanas antes, desesperada para descobrir o que realmente estava acontecendo com seu filho. As mudanças de comportamento de Louis não apenas alarmaram seus pais, como também começaram a afetar seu dia a dia. Explosões emocionais, isolamento silencioso, momentos em que ele parecia inacessível até mesmo para as pessoas mais próximas. E embora Catherine temesse o que os resultados poderiam revelar, ela não estava preparada para o que leu. A conclusão do relatório foi ao mesmo tempo esclarecedora e aterradora. Os especialistas identificaram sinais consistentes com uma rara sensibilidade neurológica, uma sensibilidade que, embora controlável, estava sendo significativamente agravada pela exposição a ambientes de alta pressão, particularmente aqueles que envolviam multidões, câmeras e cerimônias reais. Não era uma condição que pudesse ser ignorada.
Segundo o médico, a exposição pública contínua poderia resultar em danos psicológicos permanentes. A solução era inequívoca: afastamento imediato e prolongado de todos os compromissos públicos e com a imprensa. Mas foi aí que as coisas tomaram um rumo sombrio. Em vez de agirem rapidamente, o relatório foi discretamente repassado à equipe interna de comunicação e imagem do palácio, cujos funcionários não tinham a função de proteger crianças, mas sim a imagem da coroa. Eles protelaram, reuniões foram agendadas, riscos para as relações públicas foram avaliados, memorandos de estratégia foram redigidos e, com essa demora, a situação piorou. Louis tornou-se mais retraído, mais reativo e mais difícil de consolar. O palácio estava priorizando a aparência em detrimento da proteção, e Catarina sabia disso. O que se seguiu foi um dos momentos mais privados e devastadores da história moderna da monarquia. Sozinha em seus aposentos em Kensington, Catarina recebeu uma cópia complementar do relatório. Ela o leu repetidas vezes, cada vez mais abalada. Segundo fontes próximas, ela desabou em lágrimas, incapaz de compreender como aqueles ao seu redor podiam justificar expor seu filho a perigos em nome das aparências. Naquela noite, ela cancelou todos os compromissos da semana seguinte. Fechou a porta e, pela primeira vez desde o casamento, desapareceu completamente. Nos bastidores, o pânico começou a se espalhar. O médico, alarmado com a inação, teria alertado o palácio de que mais atrasos violariam os limites éticos. A pressão aumentou. William, ainda abalado pelo confronto com o pai e Camila, agora tinha provas inegáveis em mãos. A verdade médica havia chegado e não podia ser distorcida ou ignorada. Mas, enquanto a coroa se preparava para a tempestade que se aproximava, surgiu outra ruptura, uma que ninguém esperava, pois alguém já havia vazado partes do relatório. Alguém de dentro do sistema, alguém que queria que o mundo soubesse. Mas, à medida que as revelações médicas desencadeavam pânico, uma ameaça ainda mais profunda começou a rondar os corredores reais, uma ameaça nascida não da biologia, mas da traição. Deveria ter permanecido dentro da família, mas alguém dentro do palácio queria que o mundo soubesse a verdade, ou talvez a distorcesse. Vazamentos sobre o estado de saúde de Louis começaram a surgir nos tabloides, e enquanto as suspeitas recaíam sobre todos os lados, um nome continuava a aparecer. E ela não era estranha a escândalos. O primeiro vazamento foi sutil, uma única linha escondida em uma coluna de fofocas da realeza de médio porte, especulando que o príncipe Louis estaria enfrentando problemas que exigiriam seu afastamento temporário das funções públicas. A maioria ignorou, mas, em uma semana, detalhes mais precisos e perturbadoramente corretos começaram a emergir. Referências a consultas privadas, menções à terapia comportamental, até mesmo vagas alusões a um diagnóstico delicado. E à medida que as manchetes ganhavam mais destaque, ficou claro que alguém com acesso privilegiado estava fornecendo informações à imprensa. Uma análise da cronologia revelou um padrão inegável. Cada vazamento ocorria logo após reuniões internas confidenciais, discussões que envolviam apenas um pequeno círculo de membros da realeza e assessores. Mesmo assim, em questão de horas, sussurros vindos dessas mesmas salas apareciam em tabloides conhecidos por seus furos jornalísticos sobre a realeza. A especulação rapidamente se transformou em suspeita e, dentro dos muros do Palácio de Kensington, a confiança começou a ruir. Para piorar a situação, cresceu a crença de que a fonte não era qualquer pessoa. Corriam rumores de que a equipe de comunicação de Camila, conhecida por sua agressiva estratégia de imprensa, tinha acesso a documentos que deveriam ter sido restritos ao círculo íntimo de William e Catherine. Sussurros afirmavam que um membro sênior da equipe,
leal a Camila, havia visto anotações privadas relacionadas à saúde de Louis. Se for verdade, não foi apenas uma violação. Foi sabotagem disfarçada de propaganda. O ponto de ruptura ocorreu quando Catarina, não conseguindo mais se calar, solicitou uma reunião particular com Camila. Segundo um assessor sênior da Casa Real, o clima estava gélido. Catarina não elevou a voz, não fez acusações diretas, mas suas palavras foram cortantes. Desta vez você foi longe demais. Não se tratava de um confronto entre duas mulheres da realeza. Era como uma mãe traçando uma linha, e todos naquela sala sabiam o que isso significava. Dias depois, o secretário de imprensa da rainha renunciou abruptamente. Sem explicações, sem declaração de despedida, simplesmente sumiu. Comentaristas da realeza notaram que a coincidência de datas não era mera casualidade. Nos bastidores, Charles teria ordenado uma investigação interna, mas, como tantas outras investigações da realeza, os resultados nunca foram divulgados. O palácio alegou que se tratava de uma questão de privacidade. Outros disseram que era uma tentativa de minimizar os danos. Para William, essa foi a gota d'água. Já abalado pelas falhas sistêmicas na proteção de seu filho, ele agiu rapidamente. Vários assessores que se acreditava terem ligações com o informante foram permanentemente afastados das operações em Kensington. O acesso foi cortado. As reuniões informativas foram restringidas. E pela primeira vez, William e Catherine começaram a realizar reuniões importantes fora do palácio, longe dos muros em que já não confiavam. Não se tratava apenas de um vazamento. Era uma traição que atingiu o coração de uma família já fragilizada pela pressão. E enquanto a monarquia tentava conter os danos, as rachaduras agora eram visíveis para o mundo. Mas o golpe final não veio de dentro, e sim de um sussurro do lado de fora dos portões do palácio. Ela era a única constante na vida de Louis, sua confidente, seu conforto e, agora, sua inesperada defensora. O diário particular da antiga babá de Louis jamais deveria ter sido encontrado, mas, uma vez descoberto, revelou um lado da vida da realeza que o mundo jamais imaginara, e verdades dolorosas demais para serem ignoradas. A descoberta foi acidental. Uma antiga governanta do palácio, agora aposentada, estava organizando uma antiga coleção de malas em um depósito pouco utilizado na propriedade de Sandringham. Dentro de uma das bolsas esquecidas, aninhada entre roupas infantis dobradas e um brinquedo desbotado, havia um pequeno diário encadernado em couro. A caligrafia era delicada, mas firme. Suas páginas, cruas, honestas e, como se revelou, explosivas. O diário pertencia à antiga babá de Louis, uma mulher escolhida a dedo por Catarina, e em quem ela depositava sua confiança além dos limites tradicionais do protocolo da equipe. Naquelas páginas, ela havia aberto seu coração, não apenas sobre seu vínculo com o jovem príncipe, mas também sobre o desmoronamento que testemunhara em primeira mão. Os relatos não foram escritos pensando em um público. Eram reflexões, confissões, pedidos de socorro que ninguém deveria ouvir. Um dos primeiros relatos descrevia os sonhos vívidos e assustadores de Louis. Ele havia lhe contado que temia ser observado pelas pessoas das paredes e que não gostava de usar as mesmas roupas que seus irmãos, pois se sentia como uma estátua. Ela escreveu sobre como ele se agarrava a ela à noite, perguntando se podia ficar com ela em vez de ir aos ensaios reais. Não era desafio, era medo, puro e simples. O diário também relatou as consequências daquela última aparição na sacada. A babá descreveu uma mudança notável em Louis. Ele começou a evitar contato visual, a se esconder debaixo da cama quando os funcionários chegavam e a sussurrar para si mesmo quando não havia ninguém por perto. Catherine, ela observou, havia se confidenciado com ela durante uma noite particularmente dolorosa. Elas choraram juntas,
não como patroa e funcionária, mas como duas mulheres observando uma criança sendo destruída pelo dever. Mas talvez as anotações mais perturbadoras tenham surgido semanas depois. A babá documentou um padrão de visitas noturnas de um membro sênior da família real, cujo nome não foi revelado. Ela nunca confirmou quem era, mas descreveu a presença como fria, autoritária e sempre sem aviso prévio. Louis, escreveu ela, costumava chorar após essas visitas, dizendo que não queria ser o soldadinho deles. As implicações eram suficientes para causar arrepios em qualquer um que lesse o relato. As páginas finais foram escritas poucos dias antes da partida da babá do palácio. A essa altura, sua caligrafia já estava mais errática, mais desesperada. A última frase, rabiscada às pressas, dizia simplesmente: "Ele está mais seguro em silêncio." 6 palavras que agora ressoam mais alto do que qualquer declaração oficial jamais poderia. E com a verdade sobre a babá revelada, o palácio não teve escolha a não ser enfrentar as consequências, o que levou à chocante confirmação que acabou de quebrar a tradição real. Sem alarde, sem emoção, apenas um parágrafo cuidadosamente redigido, entregue às redações do mundo todo. Mas por trás da fria formalidade da confirmação oficial do palácio, esconde-se uma história que ainda não foi totalmente contada e uma decisão que revela mais do que oculta. A notícia chegou às caixas de entrada logo após o amanhecer, marcada apenas como um esclarecimento sobre especulações em curso. A declaração era breve, não ultrapassando 6 linhas. Mencionava um ajuste temporário nos compromissos públicos do Príncipe Louis para apoiar seu bem-estar emocional e desenvolvimento contínuos. Não havia detalhes, nem nomes de médicos, nem explicação da causa. Apenas uma vaga garantia envolta em linguagem neutra, concebida para acalmar sem confessar. E no mundo da comunicação da realeza, esse tipo de cautela diz muito. A expressão bem-estar emocional destacava-se como um clarão na neblina. Não era um diagnóstico, não era um reconhecimento, era um eufemismo, uma frase calculada usada para dizer algo sem realmente dizer nada. Os membros da realeza reconheceram imediatamente a tática. Quando o palácio quer ter o controle, recorre à ambiguidade. Mas desta vez, o público não acreditou, porque o silêncio em torno da história já havia gerado muito ruído. As comparações foram imediatas. Quando a ausência de Archie em eventos reais foi notada pela primeira vez, o palácio permaneceu em silêncio por semanas antes de alegar privacidade. Quando o príncipe George faltou a um evento, a justificativa foi a escola. Mas desta vez era diferente. O comunicado não colocou Louis com tutores ou em férias. Colocou-o numa zona cinzenta de vulnerabilidade indefinida, e isso, para muitos, soou como um sinal de alerta disfarçado de compaixão. As reações foram rápidas e divididas. Alguns elogiaram a família Wales por priorizar o bem-estar do filho, mesmo contrariando o peso da tradição. Outros ficaram furiosos, exigindo transparência e questionando o que a monarquia estaria escondendo. Teorias da conspiração explodiram nas redes sociais com hashtags especulando sobre tudo, desde doenças secretas até exílio interno. E, em meio a tudo isso, uma coisa permaneceu marcante. Nem William, nem Catherine emitiram uma única palavra. O silêncio deles, mais eloquente que qualquer comunicado de imprensa, tornou-se o centro de uma nova tempestade. Comentaristas da realeza observaram que, mesmo em escândalos passados, divórcios, problemas de saúde e ataques públicos, o casal sempre encontrou uma maneira de se pronunciar. Mas agora, nada, nem mesmo uma foto, nem um gesto. A família real mais visível da história moderna escolheu a invisibilidade e, com ela, convidou o mundo a tirar suas próprias conclusões. Quanto a Louis, seu futuro permanece incerto.
O comunicado do palácio não mencionou quando, ou mesmo se, ele retornaria à vida pública. Nenhuma menção aos deveres reais, nenhuma pista sobre planejamento de sucessão. Apenas um menino, outrora querido, como o queridinho da monarquia, agora discretamente afastado dos holofotes. Uma sombra onde antes havia um sorriso. Mas, embora a palavra oficial tenha sido dita, uma reviravolta final pode provar que o desaparecimento de Louis não se tratava apenas de proteção, mas de profecia. Enterrada nos arquivos esquecidos de uma confidente da falecida rainha, encontra-se uma estranha profecia. Algo que antes parecia um disparate poético, mas agora se mostra terrivelmente real. O mais novo carregará o fardo, e seu silêncio abalará a coroa. A remoção do príncipe Louis já estava predestinada desde sempre? Muito antes do nascimento do príncipe Louis, antes mesmo do casamento de William e Catherine, a rainha Elizabeth supostamente mantinha uma relação privada com um discreto conselheiro espiritual, cuja presença nunca foi oficialmente reconhecida, mas cuja influência permeava silenciosamente algumas das decisões mais pessoais da rainha. Entre os diários empoeirados dessa figura, escondidos nas profundezas da coleção lacrada da propriedade de Windsor, havia uma passagem que ressurgiu recentemente. Seu conteúdo, antes descartado como misticismo inofensivo, agora está sendo revisitado com uma urgência inquietante. A passagem, datada de poucas semanas após o nascimento do príncipe Harry, estava repleta de avisos enigmáticos. O ar lutará com a sombra, o reserva fugirá da luz, mas o mais jovem, invisível, carregará o fardo que ninguém nomeará. Na época, os arquivistas reais acreditavam que se tratava de um reflexo simbólico, talvez sobre a futura linhagem de Charles, ou uma metáfora para o legado da família. Mas após o desaparecimento de Louis, os paralelos tornaram-se impossíveis de ignorar. O fascínio da rainha Elizabeth por esse conselheiro não era um mero passatempo. Fontes internas afirmam que ela frequentemente convidava o confidente espiritual para Balmoral para consultas particulares. O que é ainda mais surpreendente é a alegação, nunca oficialmente confirmada, mas sussurrada com frequência, de que a mesma cicatriz previu a queda da princesa Diana em desgraça perante a realeza, bem como o eventual colapso do casamento de Charles. Uma segunda anotação no diário, datada da primeira gravidez de Catarina, supostamente fazia referência a um terceiro filho, uma mistura de clareza e caos, que desapareceria para proteger aquilo que outros temiam nomear. Há mais. Trechos inéditos de uma conversa entre Elizabeth e Catarina, documentados por uma dama de companhia, agora aposentada, descrevem a rainha alertando sua nora sobre um grande silêncio que estava por vir. Ela teria dito: "Não será seu primeiro filho que carregará o nome, nem o segundo. Será o terceiro que sentirá o peso que nenhum de nós jamais escolheu." Na época, dizia-se que Catherine estava confusa, até mesmo divertida. Hoje, essas palavras têm um tom arrepiante. Por que essa profecia nunca foi revelada ao público? Alguns dizem que foi enterrada intencionalmente, por ser perigosa ou bizarra demais para ser compartilhada. Outros acreditam que foi esquecida, deixada para apodrecer em páginas que ninguém ousou levar a sério. Mas, se o padrão se encaixa, se a profecia se confirma, então o desaparecimento do príncipe Lou não foi apenas uma reação à crise. Era o desenrolar de algo há muito profetizado, algo que nenhum deles poderia impedir, por mais que tentassem. Seria este o destino se concretizando? Ou teria sido orquestrado por aqueles que acreditavam na profecia e agiram para cumpri-la? Louis foi protegido ou silenciado? A monarquia cedeu ao misticismo? Ou usou o mito como escudo para algo mais sombrio?
E assim o mistério se aprofunda, não com uma resposta final, mas com uma nova pergunta ecoando pelos corredores da história. Qual o preço que a coroa cobra quando recai sobre os inocentes? Obrigado por assistir.